Meu caríssimo amigo, minha caríssima amiga, mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sempre procurando fazer com que você se incentive a melhorar espiritualmente, a ajudar as outras pessoas e principalmente você automaticamente estará ajudando a você mesmo. E nós vamos recorrer mais uma vez a esse livro maravilhoso que é o Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos pegar o capítulo 8, Marcas. E o evangelho desse título já começa com a carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 17, onde ele vai dizer: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha que interessante, muito bacana. Já começamos com o Evangelho do Mestre Jesus, né? E com o Evangelho nas cartas de Paulo, né? E como sempre, nós vamos, né, conversando sobre os parágrafos. Ele já vai dizendo: todas as realizações humanas possuem a marca própria. E não é verdade? Todas as nossas realizações possuem marca própria. Né? Às vezes nós não nos damos conta disso, mas todas as realizações humanas possuem marca própria. Vamos pegar um exemplo simples, né? Você e sua família, a marca da sua família, os seus filhos ou não, né? O trabalho que você realiza tem a sua marca própria. Ninguém faz que nem você. Às vezes as pessoas passam assim: mas eu trabalho numa linha de produção, é tudo igual, é sempre as mesmas coisas. Onde é que está a marca própria? A marca própria é pelo que você faz, né? Pelo bem feito que você faz. Porque você podia estar numa linha de produção e fazer mal feito. De qualquer jeito, né? Independente, todos temos a nossa marca própria. Você, por exemplo, com os seus colegas de trabalho, você tem a sua marca própria de conversar, de ser animado, né? É bacana quando você está chegando, as pessoas gostam que você está chegando porque você tem a sua marca própria, né? Às vezes você é aquela pessoa desanimada, triste, às vezes a pessoa, lá vem fulano, né? O que não é certo, obviamente a gente excusar esta pessoa, né? Mas ela tem uma marca, né? E que pode ser melhorada. Na sequência, ele vai nos dizer, né? Aquilo que eu falei: casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. E não é verdade? Você chega na casa de alguém e você vê, puxa, essa casa aqui é bonitinha, hein? Limpinha, que bacana, né? Olha o capricho que eles têm, olha o gramadinho dela aqui, né? A gente deve olhar isso nunca como inveja, sim, e sim como, né, como alegria de que aquela pessoa é isso daí, né? Puxa, eu podia fazer isso aí na minha casa, eu podia melhorar isso daí. Infelizmente a pessoa ainda trabalha pelo sistema invejoso de olhar: não, como é que pode? Ai, comprei um carro novo, como é que pode se ganhar a mesma coisa do que eu? Não pode ser desse jeito, né? Ele fala assim: os livros têm sua marca própria, cada autor tem a sua marca própria, né? Ele fala também: os artigos que você lê, todos têm a sua marca própria. Os medicamentos, então, nem se fala, né? Se medida semelhante é aproveitada na lei do uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. Isso nem se discute, né? A imagem utilizada de Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também da sua atividade na experiência comum. É claro, né, que se nós analisarmos a vida do Cristo, a passagem dele por este mundo, nós vamos ver muitas marcas do Cristo, muitas marcas do Cristo, né? Nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, nas suas atitudes, no fato dele nunca discutir com alguém, nunca brigar com alguém. Mas você pode chegar para mim e falar assim: mas tem aquela parte lá do templo que ele expulsou os vendedores através de chicotes e empurrou barracas. Olha, nós temos que entender muito bem esta parte, que inclusive ela é muito contestada, né? Porque as atitudes de Jesus não se oporiam ao seu ensinamento. Se ele fizesse uma coisa dessas, a título de violência, tudo aquilo que ele ensinou não valeria de nada, né? Pelo contrário, nós entendemos
E hoje muitos exegetas e muitos filósofos entendem de que o que Jesus fez foi falar, ensinar. Né? Então, quando eu falo que ele saiu com o chicote, né, com o chicote da vida, da língua, dizer que isso não estava certo. Então Jesus foi um exemplo para tudo isso daí. Até mesmo quando Jesus foi condenado, ele serviu de exemplo para nós até o seu retorno ao mundo espiritual. Ele fala aqui, ó, Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem para o mundo. E é verdade, todo o evangelho do Mestre Jesus é um evangelho educativo para a nossa vida. Se você ler o evangelho do Mestre Jesus a título simplesmente de um livro comum, você não vai entender nada. Você vai achar que é uma história bacana, são ensinamentos bacanas que não servem para nada porque passa a ser muito raso. Mas se você começar a ler e começar a analisar, pensar, aplicar, pegar outros livros de outros autores para fazer comparações, você vai ver quantos ensinamentos Jesus nos trouxe para a nossa evolução espiritual. Por isso que a gente incentiva que você não somente leia, mas que você estude. Porque o ler você lê, mas o estudar é você parar os tópicos, analisar, pensar, comparar. Isto é estudar. O Evangelho nos apresenta nos mais diversas questões e quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Jesus explicou cada uma dessas situações da vida. Cada uma dessas situações. Uma análise criteriosa do Evangelho de Jesus vai nos colocar todos esses ensinamentos. E se pegarmos o Evangelho de Jesus, nós que labutamos da doutrina espírita, pegarmos os livros espíritas da codificação e fazermos uma análise correta do Evangelho do Cristo com aquilo que foi exposto pelos bons espíritos através de Allan Kardec, nós veremos que as lições do Cristo ali estão amplamente exemplificadas e aplicadas para a nossa vida em todos os sentidos. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é o amplificador do Evangelho do Cristo, é o tradutor, vamos dizer assim, do Evangelho do Cristo em palavras mais miúdas, mais exemplificadas e mais entendidas. Todos os dias, portanto, ele vai nos dizer aqui, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns que os registros de Jesus. Com certeza, todos os dias. Por isso que nós nunca devemos julgar as situações e sim analisá-las e entendê-las no seu contexto do que está acontecendo. Porque senão nós vamos ficar simplesmente por cima de tudo o que acontece. Por isso que a doutrina ela nos explica determinadas situações que por vezes parecem muito rasas do seu acontecimento. Por que a humanidade está desse jeito? Por que nós estamos desse jeito? O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu passo por determinadas situações? E como é que eu posso melhorar essas situações no meu dia a dia para a minha evolução espiritual? Tudo isso faz parte dessas marcas de que o texto aqui de Emmanuel está nos falando através do Chico Xavier. Tudo isso faz com que a gente comece a entender a nossa passagem, a nossa caminhada por este mundo aqui. Porque ela é uma análise muito, vamos dizer essa palavra que todo mundo fala, transcendental em relação à nossa vida. Ela faz uma análise mais profunda do nosso, para o nosso caminhar aqui. Por isso que você tem que reservar um momento para você estudar e analisar. Mas eu não tenho tempo, mas eu posso assistir os reality shows, eu posso assistir o TikTok, eu assisto o Facebook. Para isso eu tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para fazer uma análise? Claro que temos tempo. Eu não tenho tempo para ir na casa espírita. Eu vou na casa espírita para escutar uma palestra lá, eu fico olhando no relógio para ver que horas que acaba a palestra, para ser atendido para ir embora. Eu chego no final da palestra só para tomar o passe. Nós temos que começar a pensar sobre essas nossas atitudes, para que tenhamos marcas boas. E ele termina dizendo, quando termina cada dia,
Passa em revista as pequeninas experiências que partilhares na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Né? É o que disse Santo Agostinho. Ao terminar o dia, antes de eu me recolher para descansar, antes de eu me recolher para dormir, eu passo o meu dia em revista. O que eu fiz de bom, o que eu não deixei de fazer, o que eu pude fazer e acabei não fazendo e o que eu posso melhorar para o outro dia. Este é o ensinamento de Emmanuel nesse capítulo Marcas e o ensinamento do Cristo também, né? Repasse o seu dia, analise, né? Veja como é que você foi em todas as relações da sua vida, com a sua família, com o seu ambiente de trabalho, com a sua vida na vizinhança e principalmente com você mesmo. E se melhore cada dia. Né? Não se culpe, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu não sei o que. Não, procure fazer o melhor por você. Este é o nosso caminho de evolução espiritual. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Ao retornarmos ao mundo espiritual, lá a nossa conversa vai ser outra. Mas a nossa melhora começa por aqui. Ou, como nós da doutrina espírita sempre falamos, na continuação por aqui. Né? Paz e prosperidade para você, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der aquele aval dele, né, para que a gente possa estar novamente aqui.